Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma aula sobre arquitetura REST. Essa é uma aula que eu notei que os alunos precisavam no curso de técnico em informática, em linguagem de programação, e eu resolvi fazer ela como um vídeo e como uma aula extra para que o pessoal possa rever com o tempo e para que eu adiante mais coisas mais práticas de código na sala de aula, né? Essa é uma aula teórica sobre redes e arquitetura REST. Então, vamos lá. Qual que é a nossa agenda nessa apresentação? Nós vamos falar sobre arquitetura cliente-servidor, nós vamos falar sobre o protocolo HTTP, sobre a convenção REST, sobre o JSON, que é o arquivo de dados que a gente vai passar entre o cliente e o servidor, ferramentas para teste e um overview de como que é uma arquitetura REST das aplicações. Esse não é o intuito dessa aula não é ser extensiva em redes, mas é de ser uma introdução e dar fomento para pesquisa, caso a pessoa queira se aprofundar. Ah, então, o que é a arquitetura cliente-servidor, né? É uma arquitetura de redes de computadores em que você vai ter um servidor, uma máquina que vai fornecer dados e ela vai enviar esses dados via algum protocolo, geralmente um protocolo de rede, o TCP/IP, e em cima dele algum outro protocolo de comunicação como HTTP. O protocolo estabelece como que os dois vão se comunicar e eles são feitos em cima de uma pilha onde há camadas de abstração em cima da outra, né? O próprio TCP/IP é feito em várias camadas. A gente tem um modelo OSI, que é um modelo teórico que define 7 camadas de comunicação, por exemplo, a camada física, que são os cabos de rede, a camada de enlace local, que é o ARP, com MAC address e etc. E a camada de comunicação IP e por aí vai. É, o protocolo TCP/IP, que é o protocolo de redes da internet, é a base de toda a internet de comunicação de redes, né? Ele é dividido em camadas onde as operações de mais baixo nível, que envolvem, por exemplo, a comunicação via comunicação elétrica entre os cabos, as placas de rede, ficam em camadas mais baixas, né? E em cima dessas camadas vão sendo feitos outras abstrações, né? Para o objetivo dessa disciplina, nós vamos resumir, fazer um super resumo e focar no que interessa para o desenvolvimento. Que a gente vai falar sobre IP, porta, rede e DNS. Em seguida, a gente vai abordar o protocolo HTTP, que é construído em cima do TCP/IP, né? Então, qual que é o problema da arquitetura cliente-servidor, né? Como que dois computadores podem se comunicar e trocar informações, nesse caso aqui localmente, né? Ou seja, dentro da sua casa, por exemplo, ou dentro de uma empresa. A solução resumida é que cada computador possui um número de identificação. Esse número a gente chama de IP. Um conjunto de computadores forma uma rede local através de placas de redes, cabos e switches. A comunicação via rede é dada basicamente via impulso de informação, né? Elétrica ou óptica, depender do cabo. Cabo mais comum, aquele azul, é elétrica, né? Os computadores, eles se descobrem na rede via um protocolo que chama ARP, é uma das primeiras camadas. Ele usa um mecanismo de broadcast, que a gente fala, que é de difusão. Ele fala na rede, ó, quem possui esse IP? Ele manda uma mensagem para todos os computadores da rede. Eu quero comunicar com o computador com o MAC address tal. Qual que é o IP dele? Aí o computador responde, depois a comunicação via uma via é estabelecida nos switches mais inteligentes, né? Os mais novos. Ele estabelece uma comunicação entre uma porta e outra. É, De posse do IP do,
de quem ele quer comunicar, né, ele vai encaminhar um pacote de dados, vários pacotes, né? A transmissão de dados ela é dividida em pacotes e cada pacote é como se fosse um conjunto de pulsos que vai ser enviado e no final, no TCP, esses pacotes são checados se para correção de erro, né, para ver se o que chegou no destino é realmente o que quem enviou é o que ele quis enviar, né? Faz checksum dos pacotes. E existe um pacote de confirmação. Esse pacote de dados é parte do TCP, que é o Transmission Control Protocol. Então a gente tem o TCP, o IP é só como que é dividido os IPs, como que é feito máscara, etc. O TCP é como que os pacotes vão ser transmitidos via rede. Então, em resumo, a gente tem aqui os computadores ligados no switch, cada computador com seu cabo de rede, que é o do switch ligado numa porta, cada cabo ligado numa porta, né? Cada computador tem sua placa de rede e eu posso interligar switches um com o outro para poder fazer uma interligação de uma rede maior. E aqui eu tenho um roteador que vai fazer a comunicação com a internet, né? Ele tem um modem que faz a descagem, o link direto com a operadora. E aí ele cai no roteador da operadora e da operadora cai na internet, né? A gente tem um roteador na rede local e a gente tem um roteador da operadora que faz essa transformação entre uma rede e outra, né? Então, a gente falou de rede local, né? Como que eles comunicam via internet, né? Ele tem que sair da rede local de alguma forma, né? Então, na figura anterior, a gente entra com o papel do roteador e do modem, né? O roteador permite que sejam encaminhados pacotes de uma rede para outra, né? Porque, por exemplo, como eu falei, na rede local ele se descobre automático, né? Ele comunica com todo mundo, manda um broadcast falando quem, e eles se acham. Na internet não dá para fazer isso, né? Não teria como fazer isso. Então, o que que ele faz? Quando ele não sabe em qual rede que ele tá, ele manda para uma rota. Essa rota vai para uma máquina que é uma roteadora, uma máquina ou um aparelho, que vai saber exatamente em qual o próximo passo a dar, né? Qual o próximo roteador a ser enviado para então chegar no destino, né? Isso pode ser links de uma empresa de uma empresa com várias filiais, por exemplo. O modem faz a comunicação entre o roteador e a empresa de telecom. E a internet em si, ela é um conjunto de roteadores e redes interconectados, né? Reparem que na apresentação eu coloquei textos mais detalhados para vocês lerem depois essa apresentação, né? E terem como referência. Então, como que eu posso testar esses conhecimentos até agora, né? Eu posso descobrir o endereço IP de um computador na rede. Posso digitar ipconfig no terminal. No Linux eu posso digitar ifconfig ou então ipaddShow. Vai aparecer o IPv4, né? Existem duas versões de IP atualmente. Uma é a 4 e a outra é a 6. A gente tem a versão 4 do IP, né? Que está sendo substituída pela versão 6 porque ela está acabando, não tem como mais criar mais máquinas na internet com a V4. E é um número nesse formato aqui, ó. São 4 partes separadas por ponto. Cada parte tem 3 dígitos. Exemplo, 92.168.0.10. Você abre o terminal, digita ping e espaço o número de IP que você quer que ele responda. Ele vai responder com se está vivo ou não. Então aqui, ó, um exemplo, o ifconfig do lado esquerdo. Do lado direito, ping no IP da máquina. Ele responde com uma resposta: eu tô vivo. E essa resposta tem menos de 1 milissegundo, né? Uma rede local é bem rápida. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo que eu falei ali. Ele vai verificar
quem quer o IP, ele vai perguntar quem está vivo, ele vai estabelecer a comunicação, vai enviar o pacote, vai receber a resposta. Outra coisa, como que a gente vê como que funciona esse roteamento, né? A gente pode digitar no terminal esse tracert ou o traceroute no Linux e com um site qualquer. E aí ele vai retornar quais são os roteadores que ele passou. Ó, nesse exemplo aqui, ó, traceroute no Google, ele foi para minha rede local, roteador local que foi instalado pela operadora de internet, esse 92801, aí ele vai para o roteador da operadora. As próximas eu não sei de quem que é, né? São outras empresas que ele verifica para tentar estabelecer comunicação com o Google. Até que ele chega no último destino, que é o IP do Google aqui. Então, a gente está falando de IP, né? Esses IPs têm que ser únicos na internet. Para se comunicar tem que ser único, né? E na internet, como a gente estava acabando os IPs, eles fizeram um truque para poder que os IPs durassem mais. É um IP chamado NAT, que é Network Address Translator. Então, o IP que a gente tem na nossa casa, geralmente ele não é válido na internet, no IP do computador. A gente tem um IP só e compartilha o resto, esse IP com o restante das máquinas locais. Então, esses IPs nessas faixas aqui, ó, 192.0.0.24, 192.168, alguma coisa aqui, XX, né? E esse 172.16 também, esse 10.0 aqui, são IPs que não são válidos na internet. Eles só são válidos dentro de uma rede local. Para você comunicar com a internet, você teria que ter um roteador fazendo o NAT para que essa comunicação aconteça. Então, o que que esses números IPs aqui que eu coloquei, né? Você vê que eu coloquei um barra aqui. Os números significam o número do computador, o barra significa quantos números estão reservados para computadores e quantos números estão reservados para a rede. Eu posso subdividir um número IP em várias redes. Por exemplo, esse 192.168.0/24 indica que os primeiros números do 92680 identifica a rede. Então, se eu colocasse o 92681, seria outra rede. Lembrando que os números vão de 0 a 255, né? E o restante identifica os hosts. Então, os 4 últimos números, então teria 255 números aqui que identificariam os hosts, né? Eu poderia ter 255 computadores dentro da mesma rede. Tá. 254, né? Porque um dos números é separado para ser o número da rede. Então é 255 menos 1, 254. Em resumo, quanto menor o número dessa máscara, esse meu cara vai de 0 a 32, quanto menor o número dessa máscara, mais hosts uma rede pode ter. E menos redes podem ser criadas. Então, por exemplo, se eu chegar em 32/32, eu posso ter só um IP e só uma rede. Se eu colocar /8, por exemplo, quer dizer que todos os 3 primeiros números aqui dá mais de 17 milhões de IPs de combinações possíveis de IP dentro de uma rede. Nessa disciplina, essa informação não é essencial, mas se você estiver fazendo uma introdução de redes, ela é bem importante. Essas faixas de redes reservadas, tem uma que para nós é interessante, que é essa 127 aqui. Essa 127 é a faixa de loopback. Ela indica que a máquina ela vai conversar com ela mesma. Por exemplo, isso significa para testes de rede, para quando eu estou testando um software, eu quero subir ele na máquina local e acessar ele via navegador. Essa faixa aqui é a 127.008. Geralmente a gente acessa 127.0.0.0.1, que é o primeiro. Aí ele cai na rede local. Mas reparem que quem projetou isso, eu não sei por quê,
ele colocou uma faixa de rede gigantesca, né, que é o /8. Então, qualquer número desses aqui, ó, 127.0.0.1, 127.10.2.4, 127.2.5.2.5.2.4, responde por mesmo IP. É uma faixa gigantesca, tem milhões de IPs aqui. Quando a gente está testando aplicações locais, usamos esse IP ou o seu DNS, né? Localhost na máquina, ele representa um IP desse aqui, que é o 127.0.0.1. Se você quiser brincar com IPs, aqui tem um link, né, para você colocar qual que é o IP, qual que é a máscara e saber quantos IPs tem na rede, quantos computadores tem na rede, onde que começa e onde que termina os números IPs. Outra informação relevante para a gente aqui é o que é o DNS, né? Quando a internet foi projetada, logo se percebeu que decorar número IP é uma tarefa que é feita para computadores, né? As pessoas não vão decorar IPs. Eu quero acessar um site, eu vou ficar decorando qual que é o número dele, não rola. Só que as pessoas são boas em decorar nomes. Então eles criaram um sistema que transforma nomes em IPs. Esse é o DNS. Por exemplo, se você digitar www.google.com, ele vai no sistema de DNS, verifica qual é o IP, te retorna e aí sua máquina com o IP em mãos consegue comunicar com o Google, né? Aí você pode testar fazendo um ping para o localhost ou para um site na internet e vai traduzir para o IP, né? Tem muito mais coisas que acontecem no DNS, mas para nossa disciplina basta saber disso, né? Que é essa transformação. Outra informação importante para a nossa disciplina é o conceito de portas, né? Quando a gente acessa um endereço localhost 2.8080, esse 2 pontos indica que a próxima informação é a porta, né? Que é no caso 8080. O que é essa porta, né? Eu consigo comunicar com o IP, né? Só que qual processo dentro dessa máquina, que eu posso ter vários processos, que eu vou comunicar, né? Qual que é o software que eu vou comunicar dentro dessa máquina? Isso é feito através da porta, né? Quando o processo roda na máquina, ele sobe em alguma porta. Por exemplo, quando você roda o Spring, ele sobe na porta 8080. E aí, por isso que eu acesso o localhost 2.8080. Só pode ter uma aplicação escutando em uma porta por vez, né? Não dá para escutar duas portas ao mesmo tempo. Por isso que às vezes o Spring fala que a porta tá em uso. Se você já startou o Spring uma vez, ele fala que a porta está em uso e ele não sobe de novo. Então a gente precisa de duas informações, né? O IP e a porta para comunicar entre duas máquinas. Existem portas que são portas de entrada, que são essas que a gente coloca e acessa um servidor, e porta de saída, mas a gente não vai entrar nesse detalhe de porta de saída, né? Não é importante. Mais de um processo não pode escutar na mesma porta, igual eu falei. Existem portas reservadas de 0 a 1024, mas não somente essas, tá? As mais comuns são 0 a 1024. Portas de 0 a 1024 você precisa de permissão de administrador para escutar. Por isso que o Spring Boot roda na porta 8080, porque ele não precisa de administrador para rodar. Se ele rodasse na 80, ele precisaria. Exemplos de portas definidas são as 22, que é para SSH, a 80, que é para protocolo HTTP, a 21, que é para FTP, 25, que é para SMTP, que é para envio de e-mail, 443, que é para HTTPS. Então, vamos fazer um resumo, né? Aqui com essas informações você pode começar a entender várias coisas. Por exemplo, o Spring ele sobe no localhost, escuta na 8080 e não na 80, que é a padrão de um servidor web. Por que ele precisa disso? Porque para ele não ter permissão de administrador para isso rodar, né? Você ter que ficar digitando sudo para rodar o código, ia ter problemas, né? Você edita o código como usuário normal e roda como administrador, não rola. Um navegador na internet, e quando você digita HTTP, você não precisa colocar a porta porque ele já vai na 80, que é a maioria dos sites da internet, né? Quando digita HTTPS, a porta padrão é a 443, então você não precisa colocar a porta, mas ele comunica na 443. O site é traduzido para o IP, né? O site que você digitou vai te traduzir o IP, o navegador vai conectar no IP na máquina servidora e começar a conversar com ela.
Essa conversa que ele faz, ele usa o protocolo chamado HTTP. O HTTP, por sua vez, ele está totalmente baseado no TCP/IP, que cura das coisas de mais baixo nível. Por exemplo, o TCP/IP vai enviar os pacotes e fazer a comunicação em si, fazer os pacotes de correção, verificar se não teve erros, retentar, estabelecer a velocidade de comunicação. Então, nós só falamos do TCP/IP, vamos falar do HTTP daqui a pouco. O navegador, formato completo de URL é protocolo, por exemplo, HTTP, dois pontos, barra, barra, endereço, www.google, dois pontos, porta, por exemplo, HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, 8080. Então, resumindo essa arquitetura, a gente tem um cliente, e o servidor usa o protocolo TCP/IP e HTTP. HTTP entre o navegador e o servidor, né? Não é usado entre o banco de dados e o servidor, só o TCP/IP. Repare que o papel do servidor não é necessariamente somente do navegador acessando o servidor web, mas também entre o servidor web, que agora é cliente, e o servidor MySQL, né? O servidor web agora é cliente do servidor MySQL, que é o banco de dados. Então, alinhado sobre o TCP/IP e o cliente-servidor, vamos falar sobre HTTP agora, que é o objetivo da disciplina, é criar arquitetura REST, né? Criar aplicações REST. O que é o HTTP? O HTTP ele é desenvolvido para comunicar entre um navegador web e um servidor. Na maior parte do tempo, o TCP/IP está abstraído nele, né? É bom entender o básico do TCP/IP, tipo IP, porta, essas coisas, roteamento, DNS. Mas o HTTP, a comunicação dele é abstraída nisso, né? O TCP roda por detrás. O framework como Spring, eles facilitam a conversa entre cliente, navegador e servidor, né? O Spring Boot, ele abstrai no código para a gente como que a gente vai trabalhar com HTTP. O HTTP, ele precisa de um software servidor que vai servir esses arquivos, né? Geralmente arquivo HTML, arquivo CSS. E de um cliente capaz de fazer essas requisições, né? Servidores mais comuns são Apache, Tomcat, por exemplo, no Java, e é baseado em requisições e respostas. Ou seja, o cliente faz uma requisição e o servidor dá uma resposta. Sempre é o cliente que vai iniciar a requisição. Não existe no protocolo HTTP o servidor iniciando conexão com o cliente. Isso só existe em outros protocolos, por exemplo, o WebSocket. Quando que isso é interessante? Exemplo, notificações de push notifications, que você quer que o servidor inicie a conversa com o cliente, mantenha essa conversa aberta e envie informações em tempo real para o cliente. Ou seja, sem o WebSocket, sem um protocolo de push notification, você usando somente o HTTP, você teria que fazer algumas artimanhas para isso acontecer, para você ter essas notificações. Por exemplo, ficar de tempos em tempos, a cada 2 segundos, indo lá no servidor e verificando, existe mensagem, existe mensagem, existe mensagem. Mas isso é lento e tem alguns problemas, né? O WebSocket está fora do escopo dessa aula. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre HTTP é a URL. A URL é um Uniform Resource Location, né? Esse endereço é o que você digita no navegador. A URL tem formato protocolo, dois pontos, barra, barra. O protocolo pode ser vários, HTTP, HTTPS, FTP, etc. Endereço servidor, dois pontos, porta, barra, caminho, barra, subcaminho. Aqui pode ter N subcaminhos, tá? Se você quiser passar parâmetros de pesquisa, você colocaria interrogação, colocaria o nome do parâmetro, colocaria igual e o valor do parâmetro.
e cada parâmetro está concatenado com o i comercial. Por exemplo, parâmetro 2 igual valor. Você não coloca o interrogação de novo, você coloca o i comercial. Exemplo, essa URL do Google aqui, ele está usando HTTPS, que é criptografado. Ele vai acessar google.com.br. Ele acessou esse caminho aqui, search, ou seja, o recurso que ele quer é o search. Ele está passando como parâmetro aqui, ó, de interrogação, parâmetro. Esse que seria query, né? Seria o que ele está procurando. Ele está procurando a palavra procura e o source, né? O navegador passou essa informação para ele. Eu não sei o que é isso. Deve ser homepage aqui, deve ser que ele veio da página principal, né? Source igual a homepage. Tá. Isso é o que eu expliquei. Além da URL do navegador, outro cliente web deve enviar outra informação. O método, né? Além da URL, o navegador ou o outro cliente web, que pode ser um cliente de testes, por exemplo, ou um código JavaScript, ele tem que enviar qual que é o método, né? URL método. Existem 9 métodos, mas a gente vai focar em 3, 4. Que é o get. Ele indica que o cliente está querendo um recurso, ou seja, ele quer uma informação, seja uma página, seja um dado, seja qualquer coisa. O formato dos dados eles vão negociar, mas o get indica que ele está buscando uma informação. O post indica que ele está submetendo uma informação, ele está enviando informações, por exemplo, formulários de web. O put, ele significa que ele quer substituir uma informação. Ele quer editar uma informação. E o delete significa que ele quer deletar ou remover um recurso, remover uma informação. Essas 4 métodos são as 4 operações básicas de um banco de dados, que é criar, selecionar, atualizar, deletar, ou o famoso CRUD, Create, Retrieve, Update, Delete. Quando a gente digita o endereço, o navegador ele faz um get no recurso, né? Quando a gente preenche um formulário ou usa JavaScript, a gente pode mandar um post. As outras, né, o put, delete, dá para fazer só para o JavaScript. Reparem também que nada impede o programador mal avisado de criar um recurso quando o get recebe, porque isso é meio que uma convenção, tá? Tem algumas coisas que você não consegue fazer com o navegador, por exemplo, mas nada impede do programador que recebeu o get lá no servidor criar um recurso, mas isso é uma má prática, tá? Totalmente. E os verbos são convenções, mas é altamente recomendado que você siga essas convenções. Toda API que você consome de uma empresa ou de um software segue essas convenções, tá? Algumas convenções não são tão claras. Por exemplo, você quer iniciar um job em background. Você quer iniciar um trabalho de, sei lá, de processamento de dados que tem que rodar fora, que tem que rodar e depois retornar a resposta para o cliente. Ele não tem, porque, né, lembrem que eu falei que o HTTP ele tem uma requisição e uma resposta a ser recebida, né? Se essa resposta demorar demais, se for um job que demora horas, o HTTP ele tem um timeout, ele não roda tanto tempo assim. E então você teria que executar isso em background e depois retornar para o cliente, né? Então você poderia retornar para o cliente imediatamente, falar, ó, eu iniciei o job. Depois, uns minutos, umas horas, você pode acessar essa outra URL aqui para verificar se o job terminou. Isso não é muito claro de classificar, né? Geralmente a gente faria em um post isso. Mas não é muito claro. Poderia ser um put, se você quer alterar o job.
Então, a requisição ela tem uma URL, um método e ela tem um corpo. O corpo é o que eu estou enviando. No corpo de um formulário seria as informações do formulário. Num corpo de uma aquisição Ajax poderia ser um JSON enviando dados para o servidor. No corpo, então, a gente tem um objeto. Reparem que esse objeto ele pode estar em vários formatos. Ele pode ser em JSON, um XML, ou um próprio HTML, ou um CSS, ou um binário. Você tem um corpo de requisição e você tem um corpo da resposta também. Geralmente o GET ele não tem corpo de requisição, tá? Inclusive alguns clientes, tipo quando você está programando no Java, por exemplo, eu notei que não tem como colocar um corpo no GET, tá? Outra coisa além do corpo é cabeçalhos. Um cabeçalho é uma informação de metadados, né? É uma informação no tipo chave-valor que é adicionado tanto na requisição quanto na resposta. É usado para várias coisas, por exemplo, falar qual que é o formato da resposta. Por exemplo, o servidor retornou um HTML e coloca content type text HTML ou application JSON, se for um JSON. Na requisição a gente teria como dizer qual o navegador que está acessando essa requisição, né? O navegador coloca isso no metadados, falando quem ele é, se ele é um Chrome, se ele é um Firefox. Dizer qual é o encoding da resposta. Por exemplo, o encoding é para tratar acentuação, né? Tem vários encodes, o mais comum é o TF8. Usados para autenticar o usuário com um token, né? A gente poderia colocar um cabeçalho informando qual que é o token que identifica qual usuário, né? Que está acessando. A gente tem cabeçalhos para usuário e senha também. Negociar e fazer cache de páginas. Fazer controle de sessão de usuário. E alguns controles de segurança também é possível fazer usando cabeçalhos. Então a gente tem códigos de retorno que são códigos que o servidor retorna para o cliente que fez a requisição. E eles identificam o que aconteceu com a requisição, né? É um número inteiro e, por exemplo, códigos que são de resposta de informação vão do 100 ao 199. Códigos de sucesso mais comum é o 200, vai de 200 ao 299. Códigos de redirecionamento vai de 300 a 399. Códigos de resposta de erro que o cliente, por exemplo, um formulário mal colocado, uma validação que não passou, são erros 400 a 499. Resposta de erro do servidor são os erros 500 a 599, quando acontece alguma exceção dentro do servidor. Então, os códigos de retorno mais comuns são o 200, que é o OK, que tudo aconteceu bem, a resposta não teve nenhum problema. 201, que significa que o recurso foi criado, geralmente é usado num post. 302 é o redirecionamento temporário, quer dizer que o recurso está sendo redirecionado para outra URL. E o 301 é redirecionamento permanente. E o 400 é o bad request, que teve algum erro na requisição. Pode ser erro de formulário, pode ser algum request que não está na URL, não está bem formatado. O 401 tem um Unauthorized, que significa que o cliente não está autorizado, não está autenticado para poder entrar no sistema. O 403 significa que o cliente está autorizado, ou seja, ele autenticou, mas ele não tem permissão para fazer aquela ação. 404 quer dizer que o recurso não foi encontrado. 405 significa que um método que foi tentado não é permitido. Por exemplo, você chamou um método delete num recurso que só tem get. Aí ele te dá um not allowed. E os códigos de erro de servidor são os 500, que é o mais comum, que ocorre quando o servidor
tem um erro que ele não conseguiu recuperar, uma exceção, por exemplo. O bad gateway, que significa quando o servidor tem um proxy, né, entre ele e ele não consegue conectar no servidor proxy. O 403, que é o servidor está sobrecarregado ou ele ainda não conseguiu subir, não terminou de subir, né, ele estava fazendo boot ainda. E o 404, que é o Gated Timeout, quer dizer que ele tentou conectar no servidor proxy interno e deu tempo esgotado. Então, resumindo, a gente tem o seguinte, né? O HTTP ele é baseado em requisições, o cliente sempre inicia essa requisição e sempre tem uma resposta dessa requisição, né? A requisição possui as seguintes características, ele tem a URL, tem um cabeçalho, tem um método, que nós estamos estudando aqui o get, o push, o put, o delete. Ele tem um corpo, que é um conteúdo, e ele tem uma resposta. A resposta também possui cabeçalhos, ela possui um código e ela possui um corpo. Então aqui, para a gente observar o que a gente está estudando, é muito útil a gente inspecionar o navegador, né? Se a gente está no Chrome ou no Firefox, a gente clica no botão direito e vai inspecionar ou inspect. Aí na aba de networking que aparece, a gente consegue ver os pacotes, as requisições que acontecem entre o cliente, que é o navegador, e o servidor. Um exemplo, nessa figura aqui, ó, a gente acessei a página do Google, aí eu abri inspecionei a página, fui na aba de rede, aí eu posso ver algumas informações aqui, ó, na bolinha 1, eu tenho a URL que ele está solicitando, que é www.google.com. O método, no caso, é o GET, né, que ele quer um recurso, no caso, a página principal. O status de retorno, que foi 200, que é o OK, tá tudo bem. E aqui a gente tem os cabeçalhos de resposta. No item 4 aqui, a gente pode ver que o content type é um HTML e que o conteúdo dele está em UTF-8 para os caracteres especiais, acentuação, essas coisas. Outro exemplo aqui é o cabeçalho de solicitação. O navegador enviou esses cabeçalhos aqui, ele fala ó, que aceita texto HTML, ele falou qual que é a versão do Chrome que ele está rodando, ele falou qual que é a plataforma, que no caso é o Windows, e ele fala o user agent também, significa qual que é o tipo de renderização que ele está rodando, que é usado para fazer estatísticas e fazer controles de página para diferentes tipos de navegadores. Então a gente viu o HTTP. O que é o REST? O REST ele é uma convenção criada em cima do HTTP para que se possa criar APIs. É um estilo arquitetural. Então, essa troca de informações entre as APIs distintas, ela é feita usando um padrão, uma convenção. Tudo isso usando o protocolo HTTP, e é um estilo mais simples do que um SOAP da vida, que é um estilo com mais burocracia. Você tem que ter todo um protocolo para poder fazer as operações que você quiser entre um serviço e outro. Pode ser usado em qualquer linguagem de programação, né? Tanto linguagens distintas, por exemplo, um servidor em Java e um client em JavaScript, um servidor em Go e um client em Ruby, tanto faz. Para quem a API seja considerada uma API REST ou RESTful, que existe dois conceitos aqui. O REST é uma API que segue alguns padrões da convenção REST. O REST foi uma API que completamente segue os conceitos e preceitos do RESTful. Para ele ser considerado uma API RESTful, ele tem que ter essas características aqui, ó. Ele tem que ter uma arquitetura cliente-servidor com requisições HTTP, tá? Isso é básico, tá? Se a gente está falando de HTTP, ele tem que ter cliente-servidor. Ele tem que estabelecer uma comunicação stateless. O que significa? Significa que cada requisição feita, ela é independente da outra. Ela não guarda informações de fluxo entre uma requisição e outra. A gente
Em algumas situações a gente tem que controlar estado, por exemplo, se o cara está logado em algumas aplicações mais antigas, porque a gente consegue passar essa informação pelo cabeçalho hoje em dia, usando o GWT e tal. Mas, vamos supor, o preceito do hash é que ele seja sem estado. Ou seja, cada requisição não depende da outra para ser cumprida. Por exemplo, o carrinho de compras, se eu depender de alguma informação da requisição anterior para ter o carrinho de compras, não é state, não é RESTful mais. O carrinho de compras eu teria que adicionar no carrinho e saber quais informações estão naquele carrinho, né? Ou seja, isso eu teria que controlar no servidor. O cliente, ele só sabe que o carrinho existe, ou ele só criou um novo carrinho, ele só pega a informação. Ou seja, uma requisição não depende da outra para montar o carrinho. Então, armazenar dados em cache para otimizar as interações entre cliente e servidor, isso é tranquilo de fazer também. Ter uma interface uniforme entre os componentes, para traduzir, para transferir em formato padronizado. Isso aqui que é o core das características, né? As outras são completamente... Tirando o stateless, que você tem que se esforçar um pouquinho para ter, né? Para não ficar armazenando estado. Essa quarto item é o que difere uma API RESTful de uma API REST normal. Essa interface ela tem que ser uniforme, ou seja, os recursos que você está selecionando, eles têm que ser identificáveis, e geralmente ser identificado pelo path, né? Por exemplo, barra pessoas, barra relatório, por exemplo, é um relatório de pessoas. Então, esse recurso ele é único, identificável, e essa representação que ele traz para o cliente ela é uniforme, ou seja, os dados que você traz para o cliente tem que ter um formato padronizado. Geralmente se padroniza em JSON. Outra coisa interessante é que o cliente que recebe esse recurso ele tem que ter todas as informações necessárias para ele manipular esse recurso. Se ele está trabalhando com um relatório, dentro do recurso do objeto JSON que ele tem que ter todas as relações para ele montar todo o relatório, né? Todo o layout do relatório, todo o conteúdo desse relatório tem que estar descrito nos dados que ele recebe. As mensagens têm que ser autodescritivas, né? Por exemplo, o que é retornado pelo servidor tem que ser autodescritivo e tem que seguir o código, né, que foi retornado, por exemplo. Nunca retornar um 400 se for um, um erro do servidor e não do cliente, né? Então, seguir a convenção dos códigos, seguir as convenções dos códigos, para que a gente possa trabalhar no cliente de forma a entender, pelo que o servidor retornou, como processar essas informações, né? Saber o que fazer após o retorno dessa mensagem. Hypertexto e hypermedia. Hypertexto e hypermedia são disponíveis, né? Isso significa que quando eu acesso um recurso, eu posso ter na resposta um link para a próxima informação. Por exemplo, eu criei uma pessoa. Na resposta eu retorno um link falando qual que é o recurso para eu verificar os dados dessa pessoa que acabou de ser criada. Isso é um hyperlink. Não é tão comum, mas no Spring tem recursos para se fazer isso também. Então, o que é o JSON, que é o formato de dados padronizado mais comum entre uma API, né? É um formato compacto de dados, ele é aberto, isso significa que qualquer um pode utilizar, não tem licença. É um formato legível para humanos, ou seja, a gente consegue ler esse formato, ao contrário de um formato binário, que a gente não conseguiria ler facilmente o que está ali, né?
Utiliza chave valor, é bem simples, você tem uma chave identificando a informação e o valor dela. Ele foi inicialmente derivado do JavaScript, mas ele é independente de linguagem, você pode usar em qualquer linguagem. Concorrente ao formato XML, os dois são bem equivalentes, assim. No entanto, eles podem ser utilizados simultaneamente. Você pode ter respostas que retornam JSON, respostas que retornam XML, dependendo de qual contexto de serviço que você está chamando. Embora seja mais comum sistemas optarem por um ou outro formato, né? Ao invés de ficar trocando. É mais compacto que um XML, por exemplo, ele ocupa menos espaço, transfere menos dados. E a representa dados complexos, como, por exemplo, objetos compostos, hierarquias, atributos multivalorados, arrays, dados ausentes. Dá para representar muita coisa com o JSON. Aqui são dois exemplos, né? A gente tem uma lista de alunos, em que o objeto alunos tem uma chave chamada alunos. Seria... teria a chave alunos e a lista, né? Você poderia retornar o array diretamente também, sem o objeto alunos, né? O colchete aqui significa que você está abrindo um objeto e terminando. E aqui a gente tem três objetos dentro do array, né? Todos com chaves valores, ó, nome e notas. Ou seja, é bem autoexplicativo o JSON, né? A gente consegue ler com facilidade. Nome, notas, cada notas é uma array também, ó. Aqui um exemplo um pouquinho mais complexo, a gente tem um menu com um ID, um valor, e dentro a gente tem um valor de pop-up, que seria para clicar com o botão direito, e cada item tem o seu valor e o que é feito quando é clicado nele. Então, no REST a gente consegue representar qualquer tipo de API. Mas vamos ver na prática como representar um CRUD, que é uma coisa mais básica, né? Que é um create, um retrieve, um update e um delete. Então, vamos supor que a gente vai fazer um CRUD de pessoas. Para isso, a gente precisa definir um recurso, né? O recurso representa o que a gente quer, no caso, pessoas. E a gente utiliza o caminho no HTTP para representar esse recurso. Nesse caso, o mais óbvio seria colocar barra pessoas, né? Então, a gente teria o sistema, o URL sistema.com barra API barra pessoas, né? É uma convenção usar o prefixo API, tá? Para todas as APIs da pessoa, porque a gente poderia servir a própria interface na raiz, né? Sem barra API, e todas as requisições JavaScript que forem feitas, colocar barra API. Então a gente colocaria barra pessoa, seria o recurso. Num servidor local ele ficaria com localhost, né? HTTP localhost 8080 no caso do Spring, barra API barra pessoa. Então, quando um GET for direcionado para esse recurso, a gente vai retornar uma lista no formato JSON. Por exemplo, a gente teria que ter aqui uma requisição, né? Na URL barra API barra pessoas. É o formato GET, né? Como está aqui. A gente envia e é retornado uma lista de pessoas, que é um array com cada item separado por vírgula aqui, cada item com as informações da pessoa, o ID, o nome, sobrenome, CPF, data de nascimento e idade. Quando a gente precisa criar uma nova pessoa, a gente faz um post no mesmo recurso, né? Reparem que o recurso é o mesmo, pessoa, só muda o verbo do HTTP, no caso o post. E passamos no corpo da mensagem um JSON representando a pessoa a ser criada. Então, nesse post de pessoas aqui, a gente colocaria a mesma URL, trocaria para post, o tipo de método, e no corpo da mensagem, aqui a gente passaria o nome, sobrenome, CPF, data de nascimento em formato JSON. Ele vai colocar um cabeçalho aqui que é um content tape JSON, que é importante para o Spring entender que a gente está passando um JSON para ele. Então, se a gente der um post nesse cara, ele vai retornar um 200 ok. Ele poderia ter retornado um 201 que foi criado, né? Mas
na prática, assim, não faz tanta diferença, mas o duzentos seria melhor. Quando precisamos atualizar o recurso, a convenção é passar o ID na URL. Então, por exemplo, a API ficaria pessoa barra 1, que seria o de ID número 1. E no corpo a gente passa os dados atualizados em um método put. Então a gente trocaria um método para put, a gente passaria a API barra pessoa barra 1 e o nome, sobrenome, CPF, data de nascimento vão ser trocados aqui quando eu enviar essa requisição. Retornou um 200 OK porque ele conseguiu atualizar a pessoa. Então aqui a gente tem se a pessoa não for encontrada, a gente pode convencionar que a gente retorna um not found. Então eu passei uma pessoa de ID número 30 aqui na URL e ele retornou um 404, que é um not found. Para deletar a pessoa, a gente pode fazer a mesma convenção de passar o ID na URL. A gente não precisa de corpo, né, porque não precisa de informação. A gente coloca o método delete. Dá um send, retornou aqui um 200 OK para a gente, falando que conseguiu deletar a pessoa. Então as 4 operações estão aqui, ó. O get, o post, o put e o delete. Se a gente, da mesma forma, para o delete, a gente pode retornar um 404 no servidor falando que não encontrou. Então, na sala de aula, na Fundatec, a gente vai ver como criar esse back-end. Ou a gente não vai ter persistência por enquanto, a gente vai colocar os dados numa lista em memória e fazer as operações na lista. Ferramentas para teste dessa API, né? Tem várias ferramentas, mas as mais interessantes para a gente aqui é o Postman e o Insomnia. A gente vai usar o Insomnia porque ele é mais direto ao pronto, né? Então, o Insomnia, o que ele faz? Ele permite fazer especificação de API, ou seja, você criar o design dessa API e documentar ela e passar para outra pessoa, ler essa documentação e saber o que fazer com a sua API. Ele permite rodar o teste, rodar manualmente os endpoints e permite fazer teste com integração contínua, testes automáticos também. A gente vai ver só o debug, tá? E o design é baseado numa especificação chamada OpenAPI, que diz como que esse arquivo deve ser feito para ser gerada a documentação, né? Um exemplo dessa OpenAPI, a gente não vai utilizar o design dele na sala, mas só para vocês terem uma ideia, a gente faz uma especificação no formato YAML, formando quais são os paths, quais são as descrições das operações, quais são os corpos que são passados, e isso gera uma documentação bem bonitinha, assim, no formato interessante. Você, inclusive, consegue testar essa documentação diretamente na ferramenta, né? Você consegue divulgar isso aqui e a pessoa consegue testar essas informações. A gente vai usar o debug. Como a gente tem aqui o debug, a gente pode separar em pastas. No caso, eu coloquei todas as operações aqui na pasta raiz mesmo. Mas é isso aí, a gente vai usar o debug. Tem o Postman também, que é uma ferramenta muito utilizada. Ele também permite o design, permite rodar, debugar, né, manualmente as especificações e permite o teste. O Postman ele possui alguns recursos a mais que o Insomnia. Por exemplo, ele consegue compartilhar e editar junto a colegas de trabalho mesma especificação. Ele possui algumas coleções pré-feitas para você já utilizar de algumas APIs famosas, por exemplo, a do PayPal, em que você pode estudar a API e para integrar no seu sistema. Ele tem uma parte de monitoramento de APIs, que é para verificar se a API está online ou não. Ele possui um negócio muito útil que chama API Detect, que você instala uma extensão no navegador e aí ele fica monitorando tudo que você fizer dentro do navegador. Então você pode ir utilizando o sistema, ele vai gravando essas requisições e depois você consegue replicar isso. Para virtude de teste unitário, por exemplo, seria muito interessante. O Insomnia ele é mais simples e ele é direto ao ponto, então a gente vai usar ele na sala de aula. E então, o que seria a arquitetura REST, né? Vamos fazer um overview aqui de tudo que a gente viu.
A gente vai ver como pode ser montada uma aplicação que possui uma interface de usuário front-end e um servidor back-end. A comunicação entre o front-end e o back-end será feita usando o padrão REST. Nós vamos fazer o CRUD de pessoas da API, de exemplo estudada, a mesma que foi apresentada na aplicação. O foco vai ser no back-end, mas para que vocês tenham um entendimento, eu vou deixar o front-end pronto. E nós vamos focar apenas na camada de controle, que é a API, né? Então nós vamos mocar os dados em memória para ser utilizado. Então, como as coisas funcionam, um resumo de tudo que a gente viu aqui, o navegador à esquerda aqui, temos o navegador, ele vai acessar um aplicativo, vai carregar a interface do aplicativo. Então, para acessar o aplicativo, ele vai no DNS, verifica qual que é o IP do aplicativo, o IP é retornado. Aí vem um pacote TCP/IP pro IP, na porta padrão do navegador web, que é 80, né, como a gente viu. E ele manda alguns cabeçalhos, ele fala qual que é o método, né? Dentro do TCP/IP está encapsulado, dentro do HTTP está encapsulado o pacote TCP/IP, que é a comunicação em si. Mas aí é feito através dessas informações aqui, ó. A gente passa qual que é o método, qual que é o URL que está sendo requisitada e o que um cabeçalho, né, do que ele aceita. Ele aceita HTML. E aí esse pacote TCP/IP vai para o switch, que vai para o roteador. Do roteador ele começa a passar por outros roteadores através de ele consegue identificar quais são os roteadores para chegar no servidor, né? Esse detalhe para a gente não importa aqui. E aí ele chega no servidor através das rotas. O roteador tem um NAT, né? Então tem o IP interno, que é o 92801, e o IP externo, que é o 200.203.65.35, que seria o IP externo do roteador, né? Na internet, o IP válido na internet. E aí, após carregar a interface, vem um outro pacote, né? Agora o JavaScript pode fazer uma requisição para essa barra API barra pessoa. Então, passa um filtro aqui com o nome James, aí ele aceita o cabeçalho que é accept, passando application JSON, que é o que ele quer retornar JSON para o JavaScript saber manipular. Então, novamente, o pacote TCP/IP vai ser encapsulado para o IP, na porta 80, isso vai para o switch, que vai para o roteador, que vai para o servidor. Isso retorna também, né? Tem uma setinha de volta aqui que eu preciso colocar. E aí a gente tem aqui, poderia verificar o filtro, né? O cara clicou em search aqui, ele faz a requisição, retorna a lista filtrada em JSON e ele recarrega a grid aqui da tabela, né? E depois ele poderia, um exemplo aqui, fazer uma outra requisição, criando uma nova pessoa. Ele vai fazer, no caso aqui, agora ele troca o verbo de get para post, ele passa a URL, que é a API pessoa. Então vai cair exatamente no mesmo IP, só que repare que o IP, o servidor, geralmente ele tem mais de um site, né? Então ele sabe através da URL que está sendo requisitada qual site que ele tem que colocar. Por exemplo, ele vai colocar no site app.com.br. E aí dentro do servidor tem formas da gente fazer o roteamento, né? Que a gente vai ver isso no Spring, como que é feito. De pegar, ó, por exemplo, caiu em barra API barra pessoa, vai para tal controlador e responde. E aqui passou um JSON, né? Ele passou um cabeçalho chamado content, que é o application JSON. Acho que é content type, tá? Não é content não. Mas aí o JavaScript coloca isso automático pra gente. E a gente coloca aqui as informações, né? O nome, sobrenome, etc. Isso também dentro do pacote TCP/IP, né? Então, essa é um resumo do que a gente viu aqui, né? Então, dentro de uma arquitetura REST, a gente vai ter o navegador. O navegador vai renderizar HTML, CSS e JavaScript. O navegador poderia ser um front-end, que ele faz o download aqui da parte de front-end, que é a interface. Esse front-end é composto do que eu falei aqui, nesses três componentes. O JavaScript faz a comunicação de via dupla aqui, né? Tanto buscando informação quanto enviando, usando o protocolo REST, né? A convenção do REST que a gente estudou.
Isso vai cair dentro de um servidor de aplicações. Aqui tem como dividir o servidor, que é o nosso foco aqui, em camadas, né? A gente vai ter uma camada que é o controlador, que é o que vai receber essas requisições. Ele vai passar por um service, que é onde tem as regras de negócio para a gente manipular esses dados. Ele vai usar uma classe de repository, que é uma classe que tem os dados, que o seu único objetivo é ir no banco de dados, né? Ir no banco de dados via JDBC aqui e buscar os dados, persistir os dados. Então a gente passa por service que vai ter as regras de negócio, mas o service em si não acessa o banco de dados, porque a gente seguir um princípio de responsabilidade única. A gente teria que delegar isso para uma outra classe que sua única razão de existência seria acesso a dados, né? Isso é o padrão de projeto repository. E o model vai fazer uma modelagem do que é objeto para o que é relacional, né? Ele vai ser o nosso modelo, que significa que a gente tem as tabelas no banco modeladas para classes no servidor de aplicações, né? E a gente manipula as classes, né, ao invés de manipular diretamente as tabelas. Então, essa é a visão geral de uma arquitetura hash, né, de como funcionaria. É claro, tem variações, tem como você criar microserviços, tem como você criar outras arquiteturas, né? Mas mais comum e que resolve bastante aplicações, há muitas aplicações que são resolvidas e escalam bem apenas com uma arquitetura cliente-servidor usando uma comunicação via hash, né? Então, nas aulas, a gente vai ter esses exemplos aqui. A gente tem um exemplo de aplicação REST com Spring, tem uma interface de usuário para poder fazer a manipulação dos dados, criar, editar e deletar uma pessoa. E aqui as instruções de como rodar, né? Vocês podem baixar essa apresentação e verificar como que se roda a aplicação. Você vai ter que ter o Node instalado. No laboratório nosso já tem o Node. Você vai ter que ter um Spring instalado, o Java instalado, né? E um banco de dados instalado. Não, na verdade não precisa do banco porque isso vai ser em outras aulas, né? A gente está usando memória ainda. E a gente vai usar o Insomnia para testar essa API. Você vai o teste da interface. Você vai acessar essa URL aqui, onde a interface de usuário vai estar rodando. A gente vai ter o processo do Spring rodando numa porta 8080 e o processo que serve os arquivos HTML e CSS rodando na outra, que é a 4200. Então é isso. Muito obrigado por terem visto essa apresentação. Espero ter ajudado vocês um overview aí falando um pouquinho de redes, falando um pouquinho de REST, de servidores, né, para a gente ter um embasamento teórico para a prática que a gente vai ver nas aulas.